Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa noite. Muito obrigado pela tua pessoa que é viva, que nós podemos nos aproximar livremente a esse trono da graça, por meio do teu sangue, por meio da tua obra, por meio de essa realização e que o Senhor realizou em Cristo Jesus. Obrigado nessa noite pelos irmãos, Amém. porque a tua palavra, ela não tem limite. A tua palavra, ela alcança os corações. Que nessa Amém. noite a tua palavra possa nos alcançar, Amém. possa nos iluminar, Amém. possa nos limpar. Que a tua Amém. palavra possa ser uma espada em nosso coração, Sim, que Senhor. possa dividir aquilo que não pertence a ti e aquilo que provém de ti. Como Amém. nós precisamos de teu falar. Fala no seu coração. Nos conduz, Senhor. Seja a tua palavra luz em nossos caminhos. Amém. Tira toda treva de nosso coração. Sim. Obrigado, Senhor, porque realmente a tua palavra é viva e eficaz e é mais cortante que espada de dois gumes. Obrigado que a tua palavra que é viva, ela pode nos tirar de toda morte. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de teu filho Jesus Cristo. Amém. 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 Aí, irmão Cláudio, Amém. Você paz. graça e paz, irmão Cláudio. Graça e paz, irmão. Demorava um pouquinho para te esperar. Eu cheguei agora Amém. e Amém. já vim direto para cá. Vamos, Tá bom. pode começar. Vamos começar então. Irmãos, vamos prosseguir então nossas considerações em aquele título geral que nós estamos desenvolvendo várias mensagens, né? Que é o falar de Deus nas Escrituras. E nós desenvolvimos vários assuntos relacionados à justiça. Na última mensagem, os irmãos devem lembrar, né? Nós falamos sobre a justiça da fé. E pretendemos hoje falar sobre a obediência da fé, que é produzida justamente pela justiça. E fazendo uma pequena revisão, irmãos, aqui nós precisamos considerar o seguinte, né? Como é que foi manifestada a justiça? Nós falamos sobre isso, né? Que a justiça no Jardim do Éden tinha como objetivo trazer a revelação de Deus. O objetivo de Deus colocar Adão e Eva no jardim era se manifestar, dando-se a conhecer a eles. Por isso que aquela árvore da vida representava esse sentido de Deus sendo manifesto e dando-se a conhecer ao homem. E também ficou claro, irmãos, que logo mais que o pecado entrou no homem, o homem agora está sobre o juízo de Deus. Portanto, Deus não deixa impune o pecado, mas ele, como dizia assim, aquela frase que nós usamos, né? Que Deus tendo em vista a manifestação da sua justiça, que nós estamos lendo aqui, versículo 21, mas agora sim, lei se manifestou a justiça de Deus. Então, é muito importante ressaltar. Por que Deus tolerou o pecado? Por que Deus suportou o pecado, né? Que nós lemos que, assim, a justiça de Deus era manifestada pelo juízo que Deus fazia através dos homens. O homem estava em pecado, mas proporcionava uma saída se a pessoa se voltasse para Deus, se buscasse a Deus de coração, então ele podia manifestar essa justiça. Por quê? Porque Deus tinha em conta, ou Deus tinha na expectativa aquela justiça que se haveria de manifestar. Quando fez o sacrifício daquele animal, Deus estava falando naquele sacrifício que na plenitude do tempo, Deus manifestaria a sua justiça. E aqui, no versículo 21 do Romanos 3, vai dizer que é testemunhada pela lei e pelos profetas. Porque os profetas, quando Deus enviava eles, anunciavam a respeito da justiça, que haveria se de manifestar, falando do primogênito. Aquelas promessas que Deus fez para o povo de Israel tinha por trás a manifestação de sua justiça. Irmãos, que tremenda palavra para nós nos apoiarmos no que Deus realiza e não no que nós fazemos. Por isso que quando eu falo no versículo 22, justiça de Deus
mediante a fé. Não diz justiça de Deus mediante as nossas obras. Não disse mediante a lei. Disse justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, irmãos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os irmãos estão enxergando, né? Deixa eu colocar aqui mais forte, né? Porque não... acho que agora vai enxergar melhor. Ô, Vitor, para mim não aparece, eu não consigo entender o que está escrito aí, porque fica dentro do quadradinho com a sua Aham, foto e na sim, lateral fica metade dividido do quadrado, fica a sua parte e metade fica as letras, bem pequeno. Não dá sim. para perceber. E agora? E agora que eu estou falando, como ficou? Mesma coisa. Vamos deixar fixo aqui, vamos ver se fica fixo aqui. Você deveria colocar uma tela maior aí, se você quer manifestar assim, porque não dá para Sim, perceber. tá bom. Eu vou tentar colocar aqui então. E agora? Mesma coisa. Vamos ver agora. Deixa eu voltar de novo aqui. Será, Cláudio, que você não tem que puxar a tela para a lateral e deixar o Vitor só na primeira página, igual eu fiz? Ah, os irmãos estão vendo assim, tela grande, não? Eu estava Não. agora diminuiu. Agora diminuiu. Não, agora só tá os tópicos, viu, Vitor? Ah, deixa eu trazer então de volta aqui. No meu, é Vamos assim, ver se aqui. eu voltar na página que coloca todos nós, aí fica pequenininho. Se eu puxar só você e aquela do jeito que estava falando em Romanos 3, 21, 26, fica Sim. metade da tela escrito, dá para eu ver. Só não sei se Uhum. o do Cláudio é igual. E Cláudio, aí, você tem que ir lá melhorou ou em, não? você tem que ir lá em visualizar, Cláudio. No cantinho, É. aí tem um monte de quadradinho lá. Aí você seleciona lá o que fica melhor para você, Cláudio. No quadradinho, os três pontinhos? Isso, Está escrito visualizar lá. isso. Conseguiu? Entendi. No meio. Aí aparece o Vitor só, né? Isso, exatamente. Agora vai dar para ler, né? Aí você consegue ver os tópicos, né? Eu nunca conseguia ver, não sabia mexer, eu acho. Ah, tá bom, agora tá bom, porque você vai conseguir agora ver, né? Então, nós estamos lendo Romanos 3, 21 ou 26, né? Que diz que se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Você vê quando você está diante de um júri, né? O juiz, o acusado, né? E por outro lado, aparecem as testemunhas, né? Quem que é, se você estava num júri e chamasse a testemunhas dessa justiça de Deus, quem que apareceria? Os profetas, por um lado, e a lei, por outra, viu? Porque todos eles testemunhavam sobre o que haveria de acontecer na plenitude do tempo, que era a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram. E lembra essa frase? Carecem da glória de Deus. Todos estavam impossibilitados de participar do que Deus é, sendo agora justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. E aqui, irmãos, essa frase: para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, porque Deus tinha em vista essa justiça. E nós lemos, se os irmãos me acompanham, que eu não coloquei aqui o versículo, capítulo 4 de Romanos, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2 diz assim: porque Abraão foi justificado pelas obras. Não, é o versículo 1 mesmo. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a sua
a segunda carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Agora vem. Pois que disse a Escritura? Abraão, creu Deus Abraão, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ó, aqui, irmão, você vai ver essa frase aqui. Pois que diz a Escritura? Abraão criou a Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e lançado na conta para a justiça. Por quê, irmãos? Porque não tinha justiça. Aquilo era uma figura. É importante, Ofereceu é importante frisar o que você falou, porque a justiça ainda não tinha se manifestado. isso, não se tinha manifestado. Justamente por isso que é lançado na conta. Isso. Nós usamos a expressão foi imputado, mas a gente não conseguia transmitir de uma maneira que os irmãos entendessem por que, que Abraão creu a Deus e isso lhe foi lançado para a justiça. Porque a justiça não tinha. Ia se manifestar somente quando, irmãos? Na plenitude do tempo, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a pessoa dele e obra dele. Então, plenamente se manifestou a justiça. É por isso que ele, Deus, o que fez Deus? Teve tolerância, né? Que essa frase aqui que nós lemos. Disse para manifestar essa justiça, por Deus ter, disse, na sua tolerância, deixado impunes esses pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação dessa justiça no tempo presente. Agora Paulo está falando, por quê? Porque já estava a justiça ali. Já chegou a justiça, se manifestou plenamente. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ô, irmãos, que rico, né? Não fica mais claro dessa maneira? Fica muito mais claro, né? Fica muito Então, mais claro. exatamente, esse versículo Romanos 4:6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi, na sua experiência, ele vê aquela justiça sendo, como disse assim, proclamada. Porque na experiência dos irmãos que nos precederam, dos patriarcas, eles simplesmente obedeciam naquilo que Deus mandava. E isso aqui era uma declaração do que Deus faria no futuro. Irmãos, que rico, né? Davi teve essa experiência. Porque ele via que nele não havia alguma coisa que nós podemos fazer para nos justificar. Por isso que é independente das obras. Muito rico isso aqui. E Abraão mesmo, irmão, no versículo 11 aqui do capítulo 4 que nós estamos lendo, né? Você vai ver o desdobrar como Paulo ele vai trazer essa figura de Abraão, mostrando como através do pacto que Deus tinha feito com ele, com a circuncisão. E ele chega no 11. Olha que fala no 11, irmãos. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Porque aquilo que ele praticou não era que o justificou. Porque se você vê a circuncisão como uma prática de obediência, então significa que nós precisamos fazer algo para ser justificado. Porque ele foi lançado para a justiça, é um ato de fé. Crê em Deus, como que ele prova que ele está crendo em Deus? Você vê a diferença agora? Você prova que está crendo em Deus aqui no pacto que Deus fez com Abraão, da circuncisão. E não é a circuncisão a prova da justiça, senão da confiança que Abraão tinha a Deus. Você vê a diferença agora? E recebeu um sinal, versículo 11, da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava incircunciso, para que fosse pai Deus, aqui é interessante, dos que praticam a circuncisão, não disse isso. Você vê? Ele praticou circuncisão. Então, ele poderia dizer assim, para tornar-se pai dos que praticam a circuncisão. Não. Para tornar-se pai de todos os que creem. Você vê a diferença agora? Estando eles também na circuncisão.
Ou seja, a circuncisão é prova que você está crendo. E não é que você se circuncida como sinal, simplesmente um ato de obediência. Então, por isso, irmãos, quando a pessoa pratica algo apenas por, como dizia assim, repetição, né? Você vê que na Israel a pessoa nascia lá, e quem entendia aquele pacto que Deus tinha feito com Abraão? Poucas pessoas. Ele simplesmente praticava e obedecia aquilo. Era da nação de Israel, tinha uma lei da circuncisão e eles tinham que fazer. Mas quando nasce a circuncisão, é produto da fé, não uma lei imposta. Você vê que diferença agora? Então, quando nós temos a experiência da fé, tem uma reação da fé. Podemos dizer que a reação da fé de Abraão foi o pacto que Deus fez com ele na circuncisão. Viu, irmãos? E não foi apenas uma lei imposta de Deus para Abraão. É maravilhoso, irmãos. Essas Amém, coisas irmão. precisam nos ajudar. E recebeu o sinal para vir ser pai de todos os que creem. E uma expressão que ajuda mais é quando você vai lá em Gálatas, eu acho que é Gálatas 3, vamos ver se está aqui, Gálatas 3, 6, 9. Paulo novamente ratifica em Gálatas isso, o caso de Abraão. Ó, traz o caso de Abraão, porque ele está mostrando esse aspecto da fé e da lei, da obediência e simplesmente praticar coisas sem ter é, conhecimento, revelação daquilo. Em caso de Abraão, que creu a Deus, você vê como que é o ponto de partida? Creu a Deus, e isso ele foi imputado novamente, para a justiça, porque haveria de se revelar a justiça de Deus. Sabe, pois, que os que da fé que são filhos de Abraão, e ele vai ser mais minucioso ainda, porque lá ele está trazendo em Romanos 4 sobre a fé de Abraão, mas aqui ele está mostrando quem que são, porque nós estamos falando assim, que ele é o pai dos que creem, né? Então, não adiantasse nascer em Israel e ter descendência sanguínea dele, ou pertencer ao povo. Ele está dizendo agora mais minuciosamente: sabeis, pois, que os que da fé são filhos de Abraão. Está vendo? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de maneira que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, aqui nós vemos, irmãos, que através da experiência de Abraão, Ele não é fala como diz. assim, né, irmão? Eu vou ler Pode aqui falar, irmão. de uma outra forma. Ele não lê assim, ó, que... Ah, você tirou o texto? Eu ia ler o Ah, texto. desculpa. Eu estava indo lá. Pode ler, irmão. Ele fala assim, quer ver, ó? Ele fala que é o caso de Abraão que creu em Deus e foi imputado para a justiça. Saber que pois os que não é os da circuncisão que são filhos de Abraão, mas são os da Isso, fé. isso, irmão. Exatamente. Não é da circuncisão que são filhos de Abraão, sino os da fé. Exatamente isso. Lá em Romanos que você leu, você pode ver que ele fala lá no verso 11 que você leu, Sim, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso. exatamente. Aí ele fala, para vir a ser pai de todos os que creem, tá vendo? Ó? Embora Sim. não circuncidados, tá vendo? Isso. É porque eles Impressionante, criam. né? É. Muito, muito rico mesmo. Maravilhoso. Aqui tem uma expressão que é no versículo para vir ser pai de todos os que Meu creem, né? irmão, eu gostei desse termo que eu nunca tinha Sim. visto, lançado em conta, né? Isso, Imputado, lançado em lançado conta. em conta. Ela dá uma noção de algo no passado que estabelece lá no futuro, como se fosse um É, crédito, entendeu? exatamente, Isso é lançado na muito conta. bom. É Lançado na... verdade. É maravilhoso. E dentro dessa linha que a gente está apresentando, é interessante. Qual que é o nosso foco? Nosso foco é trazer ou ratificar o que significa justiça da fé. Justiça da fé é uma ação de Deus que vai trazer
desde o momento que é criado o homem, Deus vem manifestando, vem falando sobre essa justiça. Mas quando é que realmente ela vai se manifestar? Ele vem falando da justiça, vem trazendo figura da justiça, mas quando que realmente aparece ou se manifesta a justiça de Deus? Somente na pessoa de Cristo, na plenitude do tempo. Na pessoa dele e na obra dele. Isso, irmãos, é fundamental para nós podermos avançar em relação ao que Deus está fazendo. Porque quando nós vemos que é uma ação pura e exclusivamente de Deus, em Cristo Jesus, o único que nos faz apropriar disso, irmão, é a fé. Por isso que chama justiça da fé que vem por meio de Jesus Cristo. Para todos os que creem, porque agora não tem mais distinção, não tem mais judeu, não tem mais gentios. É para aqueles que creem, que creem. Não tem mais filhos de Abraão, segundo a carne, vamos falar assim, mas são todos os da fé. Isso, irmãos, deixa preparado para nós abordarmos o assunto. Maravilhoso. E aqui, irmãos, quando fica claro agora que foi lançado para a justiça, lançado na conta para a justiça, o que então é obediência da fé? E nós temos um versículo que eu queria ler junto com vocês, pode ir lá, por favor. É Romanos 16, 26. Vamos lá, irmão. É interessante esse versículo. Mas o que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Eu estou lendo uma versão, essa aqui é Receptus, né? Mas aí os irmãos, por favor, leem na versão atualizada. Mas o que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, olha como fala assim, não é escrituras proféticas, né? Mas dos profetas, falando nessa versão aqui, segundo o mandamento de Deus eterno, e a todas as nações para a obediência da fé. Como fala atualizado, irmãos? Qual que é o versículo, Vitor? Romanos 16, 26. Aqui fala, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então, irmãos, se eu perguntasse para os irmãos o que se tornou manifesto segundo Paulo agora? Sabe o que se tornou manifesto agora? A justiça. É. Viu? Agora fica mais claro, porque quando se torna manifesto a justiça e foi dada a conhecer por meio das escrituras, agora ficou revelado essas escrituras proféticas que anunciavam a justiça de Deus que ia vir, certo? Sim. Segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência à fé. Ou seja, é assim, irmãos, a lei dizia, né? Isso que é muito importante, porque em que contexto aparece a justiça da fé? Debaixo de que situação? E isso que é muito importante, porque nos ajuda a entender que quando chegou a plenitude do tempo, o Senhor aparece no momento mais importante da história. Qual que é o momento mais importante? Era manifestado que somente através do que Deus ia fazer é que o homem podia ser justificado. Porque a trajetória do povo de Israel, de lidar com os mandamentos, com os estatutos, com a lei, ficou em evidência a impossibilidade de um homem fazer alguma coisa para se justificar. Então, embora as escrituras já vinham falando que o homem é impossível o homem fazer, Deus tinha que fazer algo ainda mais para ratificar. Deu a lei para o povo de Israel. Para deixar evidente e muito claramente a impossibilidade do homem poder obter a justiça de Deus. Então, através da história da Bíblia, você vê os anúncios proféticos. Qual que eram os anúncios proféticos? O que Deus ia realizar. Agora, essa expressão vai nos ajudar, irmãos. Diz assim: para obediência por fé. Entre
o povo de Israel. Não. Entre as nações. Porque agora, irmãos, os da fé, está mostrando assim que isso que Deus realizou, como que você se apropria do que Deus realizou? Através da fé. Por isso que obediência é a questão de você ser apropriado do que Deus realizou. Agora, irmãos, se você se depara com pessoas que não precisam ser justificadas, porque elas são praticantes da lei, elas não precisam se arrepender porque eles não são pecadoras. Como essa pessoa poderia obedecer à fé? Não tem como, porque ele não precisa. Por isso que o Senhor usa a expressão várias vezes. Eu não vim para os justos. Você lembra aquela expressão? Eu não vim para os justos. Por que ele disse isso? Porque na geração que o Senhor veio, tinha muitas pessoas que se achavam justas pelas suas próprias obras. Paulo, ele vai dizer, vamos junto, irmãos, porque isso é bom. Capítulo 3 de Filipenses, olha o que ele vai falar, versículos 8, né? Nós já limos, mas vamos reforçar a leitura. Versículo 7 em adiante. Mas o que era para mim lucro, tudo isto considerei como perda, por causa de Cristo. Olha como que ele vai trazer, irmãos. Se deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Você vê, irmãos? Ó, perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como estiércol, para ganhar a Cristo. E aqui vem, como é que se ganha Cristo? Quando você obedece à fé. O que é obedecer à fé? É tomar posse do que Deus fez, irmãos. Ó, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Tá vendo, irmãos? Qual que era o problema? As pessoas diziam, não preciso da justiça de Deus. Porque ao rejeitar Cristo, eles estão rejeitando a maneira, o que as escrituras falavam que na plenitude do tempo ia acontecer. Então, quando essas pessoas se deparavam com a pessoa de Cristo, ele diz, eu não vim para os justos, e sim para os pecadores. Que coisa, né? Oh, irmão, impressionante isso aqui. Porque somente alguém que reconhecia a sua situação podia ter obediência da fé. O quadro do que o irmão está trazendo é aqueles dois Isso. homens que subiram no templo para orar. Irmão, muito bom isso aí, que tremendo, hein? É não, impressionante, porque ó, como termina aqui o nome, né? Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede do quê? Da lei. Tá vendo? Porque o contexto na qual veio a justiça era debaixo da lei. E ali nós precisamos lembrar, capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, né? Que diz que na plenitude do tempo Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Essa expressão fica muito mais forte. Por que debaixo da lei? Porque quando alguém está debaixo da lei, ela está justificada? Não. Ela está debaixo de condenação. Ela está debaixo do pecado. Então ele é pecador. Então, quando se manifesta a justiça de Deus, ele precisa encontrar fé e não justiça própria. Paulo, ele entende de tal maneira que ele abre mão de tudo que ele é, de tudo que nós lemos anteriormente, o currículo dele, o que ele era como pessoa, confiança em si mesmo, ele abre mão para obter aquilo que vem de Deus. O que vem de Deus, irmãos? A justiça de Deus manifestada na plenitude do tempo na pessoa de Cristo.
E Paulo diz, para ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus. Baseada na fé. Que tremendo, irmão. Que segurança para nós. Embora, irmão, nós não estamos debaixo da lei, nós fazemos de nossa vida espiritual como lei, muitas vezes. Inconscientemente, a lei foi dada para o povo de Israel, mas nós pegamos leis para cumprir. Então, quando Deus quer manifestar sua justiça em qualquer pessoa hoje, é aos que creem em todas as nações. É para aquela pessoa que crê nessa justiça e toma posse da justiça de Deus. Isso chama-se obediência da fé. Não é impressionante, Amém, irmão? irmão. Impressionante. É muito bom, irmão. Graças ao Senhor por isso. Ó, vamos prosseguindo aqui. Ó, eu já me adiantei, mas eu vou ler aqui. Obediência da lei e da fé, né? Então, vamos lembrar, só lembrar. Obediência da lei era o fundamento como? Em conformidade da lei, basear-se no cumprimento de regras, princípios específicos, como é dado a Israel por meio de Moisés no Antigo Testamento. Ou seja, como que era? Eles tinham que obedecer, lembra? Deus dava os mandamentos, os estatutos e dava assim mandamentos. Se eles obedecessem, Êxodo 20, né? Você tem ali as instruções da lei, do que Deus queria. Deuteronômio 28 mostrava os benefícios que eles teriam se obedecessem a Deus. Mas qual é o histórico de Israel, irmãos? Nós lembramos, eles sempre se davam mal com obedecer, né? Por que será, né, irmão? Deus dava suas leis, Deus fazia pactos e aliança com o povo de Israel, mas ele logo, logo abandonava o Senhor. Isso é que retrata a natureza do homem. O homem é isso. Ele não consegue manter esse pacto com Deus. Por um tempo, talvez eles fazem. Aí nós lembramos quando aquela geração entrou na Boa Terra e eles vivenciaram tudo aquilo que aconteceu com seus pais, aquela geração que morreu no deserto. Eles experimentaram que somente através do falar de Deus eles tinham confiança plena, aprenderam a confiar do que sai da boca de Deus. Eles aprenderam isso. Então, respiravam isso. Aquela geração se deu muito bem. Mas nós compartilhando outro dia com o irmão Maurício, falou assim, uma geração boa, como disse assim, quando você está vivendo uma geração vamos assim, de muitas bênçãos, de prosperidade, você traz por trás uma geração muito mole, muito branda. Eu não sei usar a expressão, mas é aquela geração que não quer pagar um preço nenhum. Está acostumado dos triunfos dos pais, Acomodou. acomodou, né? O que aconteceu depois que aquela geração morreu? Você levantou uma geração que não se importou com o Senhor. E ali o Senhor, e aí começaram, o livro de Juízes mostra muito isso. Aí Deus disciplinava, vinha um inimigo, levava cativo eles, aí eles se arrependiam, pediam a Deus, mandava de novo, saía, aí faziam uma aliança, novamente eles faziam mal diante do Senhor. Todo aquele livro de Juízes você pode ver, lê lá, você vai ficar impressionado. Era um momento que se arrependia, logo, logo fazia o mal. Se arrependia, Deus castigava, eles faziam o mal novamente. E esse foi o historial de Israel até aparecer os reis novamente, que nós vemos ali tudo que aconteceu, o desdobrar com o povo de Israel, só frustrações, irmãos. Por isso que nós ficamos muito impactados que na plenitude do tempo, quando o filho de Deus veio, deveria encontrar um povo constrito e humilhado, dobrado diante de Deus, por tantas frustrações. E no capítulo 23, os irmãos, vocês vão lá e você vai ver como ele trata aos fariseus e escribas, os religiosos da época. Porque eram tão ignorantes a respeito do que Deus estava fazendo, que eles se raptavam porque eles cumpriam a lei, irmãos. Você acredita que tinha essa situação naquela época? E o Senhor vai chamar ele de sepulcro branqueados, caiados.
por dentro eles são podres, mas por fora são branqueados, hipócrita chamava. Por quê, irmãos? Porque não tinha a realidade do que era a justiça. Eles tinham a aparência de justiça, mas não era. E no capítulo 6 de Mateus, o Senhor vai falar assim, né? Se as suas obras não excederem muito a dos fariseus e escribas, de modo nenhum entrarem no reino do céu. Isso aqui, irmãos, esse é o historial que nós temos na questão de querer obedecer à lei, né? Mas graças ao Senhor, porque isso ficou para nós como um registro, irmãos, para nosso ensino, para nossa correção, para nossa educação, a fim de que o homem de Deus não cometa os mesmos erros. Lidar com Deus debaixo de uma perspectiva de querer fazer algo só vai ser frustração. Por isso que quando nós lidamos com a justiça de Deus, irmão, é de Deus, não é nós. Provém dele através da pessoa de Cristo. Deus seja louvado. Vamos prosseguindo aqui. Agora entra a questão, né? A obediência da fé. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, o que ele fez? Quando chamado, olha que interessante aqui, obedeceu. Essa expressão obedeceu, irmãos, é muito interessante, porque se você for olhar o histórico de Abraão, né? Ele foi chamado para ir a um lugar que ele não conhecia. Não tinha Google alarma para. Porque quando alguém te faz um convite para ir de férias a algum país aí do mundo, que você pega Google ali, você vai lá e entra em 2 minutos, você entrou, já você faz um panorama do lugar, das paisagens, dos habitantes, da história, sabe tudo. Mas quando Deus chamou Abraão para ir uma terra que ele prometeu, não sabia nada, irmão. E ele estava muito bem, porque aquela região de Ur dos Caldeus era uma região muito próspera. Vamos falar assim, né? Era uma cidade, apesar de ser toda aquela degradação pagã que tinha, que nós lembramos do histórico de Babilônia, né? Porque representa a Babilônia, aquela terra de Ur era a segurança dele. Abraão e sua família estavam lá, ainda já estava casado, não precisava nem de esposa, já estava tudo seguro, né? O que a sociedade de hoje procura? Não é segurança? Um bom trabalho, uma boa família, uma boa esposa, bons filhos, tá? Uma projeção, pé de meia futuro, não é? Mas quando Deus chama Abraão, chama para uma terra desconhecida. E é lá, irmãos, naquelas regiões, você saía, você não sabe se volta. E não era uma viagem que você faz. Hoje você faz em avião, você faz a volta ao mundo em poucos dias. Mas lá quando você sai para um lugar que não conhece, não sabe quantos quilômetros fica, você está indo só na conversa, está indo, né? Irmão, isso chama-se fé. Ele creu em Deus e saiu. Mas, irmãos, isso aqui, essa expressão obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Não é maravilhoso, irmãos? Porque isso aqui tem que mexer conosco. Quando você começa a ouvir a voz de Deus e ele te mostra algo, ele está nos mostrando nessa escritura a pessoa de Cristo. Mas ainda é ofuscado a pessoa de Cristo para nós. Nós estamos falando da justiça de Deus por meio de Jesus, mas ele quer mostrar mais que isso. O chamamento que Deus fez com Abraão, ele tinha progressivamente planejado revelar o que significava. Ao ponto do que você tem uma declaração em Hebreus que vai falar que Abraão, olha aqui você tem a expressão, né? Ele obedeceu, sem saber para onde ia. Mas o desdobramento da experiência de Abraão, sabe onde termina? Ele chegou na boa terra, mas não estava nem aí, porque ele aguardava uma terra, uma pátria superior, vivia em tendas. Ué, chegou na terra que Deus prometeu, mas, irmão, por que ele enxergava uma pátria celestial, uma pátria que não era daqui de baixo? Porque aquela obediência da fé é progressiva. Nossa vida com Deus e experimentar, crer e obedecer, não é uma vez só. É contínuo. Deus quer mostrar aquilo que está no coração dele. Assim como Deus queria se revelar a Adão e Eva,
Hoje, através das Escrituras e a pessoa de Cristo, nós podemos conhecer a Ele plenamente. Mas quanto de nós estamos realmente aquele canal de conhecê-lo, aquela busca intensa na nossa vida, de que ele se revele pessoalmente nas Escrituras, que nós possamos conhecer como ele quer se revelar. Porque muitas vezes, em nossa experiência, eu confesso para os irmãos, eu quero conhecer a Deus como um Deus provedor. Então, que eu clame a Deus e ele provê tudo que eu preciso. E às vezes, em nossa vida espiritual, nós ficamos estancados, sabe? Ficamos paralisados com experiências do passado. Deus quer progressivamente se revelar através desse chamamento. Assim como Deus fez um chamamento com Abraão, irmãos, Deus tem nos chamado para pertencer a Ele. Deus nos chamou para ser exclusivamente dele, irmão. Deus não quer compartilhar com ninguém o nosso coração. O nosso coração tem que ser exclusivamente de dele. E ele partiu para uma terra que não sabia. Mas você vai ver, irmão, que impressionante o desdobramento disso. Aqui em Gênesis 12:1, confirma isso aqui que fala em Hebreus 11, né? Ora, e disse Deus a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrei. Mas o que aconteceu com Abraão? Abraão, irmãos, ele levou o pai que levou ele, né? Ou seja, você vê como que é. Quando você vai ler no capítulo 11, lá, capítulo 11, versículo 3, você vai falar, você vai ver que quem levou Abraão na saída para a boa terra foi o pai dele, né? Que impressionante, irmãos. Aqui você vai ver Gênesis 11:31, você vai ver a expressão que eu falei para vocês, né? Ele saiu para Ará, ou seja, o pai dele pegou Abraão e sua família e foi para aquela terra, Ará. E ali o pai de Abraão morreu, né? E ali novamente o que acontece? Deus novamente faz essa confirmação do chamamento. É assim, irmãos. Como Deus precisa falar conosco? Porque nós temos, assim, sabe, o panorama do que Deus quer. Você pergunta para um irmão buscador, ele já está bastante claro sobre o que Deus quer, o plano de Deus. E é lindo isso. Vocês falar com os irmãos, e os irmãos falam assim: Deus tem um plano, Deus realizou em Cristo, e Deus quer muitos filhos em glória. Esse, assim, vamos fazer o pacote completo, é isso. Mas o desdobramento é pessoal. Nossa experiência, irmão, em relação ao chamamento para aquela manifestação de Deus sendo revelado, é pessoal. Porque, irmãos, o que realmente produz a obediência da fé? Sabe o que produz, irmão? Esperança. E toda vez que produz esperança é porque tem uma promessa de Deus. Olha quem fala aqui em Gênesis 13, irmão. Farei a tua descendência como o pó da terra. Agora, Deus aparece a Abraão. E agora que aparece a ele, vai fazer uma promessa para ele. Esse chamamento que Deus nos fez agora se torna pessoal ao ponto que diz Deus fez uma promessa com Abraão. Irmão, ele não fez uma promessa coletiva, fez uma promessa a Abraão. Saíram um monte de gente, não saiu junto ali? Saiu o pai, saiu Abraão, saiu Ló, saiu todo mundo. Mas a promessa agora é pessoal. Esse desdobrar que tem em nossa vida espiritual, farei a tua descendência como um pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será contado também a tua descendência. Olha que exageração, vamos falar de Deus, né? Deus quer mostrar para Abraão que ele tem um propósito na vida dele. Isso impulsiona Abraão. Irmão, quando Deus fala no nosso coração, aquilo que Deus vai fazendo, não fala em forma geral. Porque quando você vai nessa escritura, você tem um panorama, não tem? Do que Deus quer fazer. E a gente vai nos versículos, se surfa ali. Mas quando é pessoal que Deus fala no teu coração, isso te impulsiona a pagar qualquer preço, irmãos. Por esse supremo chamamento que Paulo vai falar com tanta categoria na vida dele, que ele está disposto a abrir mão de tudo na vida dele por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha que rico, que pessoal que se torna isso, irmãos. E aí fala assim, Romanos 4,18, né? Abraão
Nós já limos isso aqui, os irmãos, antes de começar a reunião. Esperando contra a esperança. Olha, agora ficou claro, né, irmão Mauri? Ficou muito claro, irmão. Tá King James agora. Abraão esperando contra toda probabilidade negativa. Olha como que é. Você vê que Contra produz todo prognóstico negativo. pronóstico. Olha que expressão, né? Contra todo pronóstico. Por quê, irmão? Se nossa vida é assim. Nós temos visualizamos no coração essa viva esperança do supremo chamamento, é a revelação da manifestação do Filho de Deus. E nós, Paulo fala, os vivos seremos arrebatados juntamente nos ares. E, irmãos, como que é essa esperança para nós? É algo abstrato? É só informação? É algo que vai ser só lá no futuro ou é real para mim? Isso chama viva esperança. Quando ela se torna viva, irmãos? Quando é pessoal, não é coletivo, embora é coletivo. Mas eu preciso enxergar isso. Irmãos, quando você fala assim, o Senhor vem me buscar, não é pessoal? Aí você vai entrar vamos falar assim, na Bíblia, vai falar assim que é o povo, é a igreja, é não sei o quê, é a família e tal, né? Mas quando é pessoal, irmãos, você paga o preço. Como o Senhor quer falar no seu coração essas promessas que Deus fez? Que sejam vivas. E eu escrevi uma frase assim, né? Quando a esperança é viva? Quando tem promessa, irmãos. Mas não vá nessa escritura só colar lá a promessa que Deus fez para isso, para aquilo. É pessoal! Oh, irmãos, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar. Não vai, irmão? Glória a Deus. Maravilhoso. Deus seja louvado. E você sabe, irmãos, Amém. que dentro dessa linha que nós estamos falando, como que é importante a fé, né, irmãos? Aqui eu estava fazendo um quadrinho comparativo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra é emuná, né? Emuná é traduzido 20 vezes na Bíblia fidelidade. Mas só uma vez é traduzido fé. Os irmãos lembram qual que é o versículo? No Antigo Testamento vai falar fé, que é emuná. É Abacuque, capítulo 4, versículo 2. E vai dizer assim, essa palavra que é emuná é traduzida por fé. É a única vez. O resto das 20 ocorrências que tem na Bíblia, no Antigo Testamento, é traduzido sempre como fidelidade. Certo? Mas ali fala assim, em Abacuque 4:2, fala assim, eis o soberbo, e pronto está a sua queda. Mas o justo viverá pela fé. Fala assim, desse jeito. Não é? E é o Antigo Testamento. Mas quando você vai no Novo Testamento, não é a palavra emuná, é pitsis. E é traduzida 256 vezes no Novo Testamento para declarar fé. E uma só vez é traduzida como fidelidade. A mesma palavra. Agora, como é que nós trazemos essa figura da fé e unimos com a fidelidade? Olha, irmão, que impressionante esse quadro aqui. Fé, para você entender fé, é Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos, logicamente de Deus, que não se vêem. Mas a fidelidade, como nós podemos trazer, irmãos? Isso aqui é impressionante, irmão. Você não vai separar agora a fé de fidelidade. Fé e fidelidade está junto, irmãos. Irmãos, fidelidade não é nossa, é do que Deus realizou em Cristo Jesus. Os fatos feitos em Cristo é o plano dele, o propósito dele, o que está no coração dele. Irmãos, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A expressão é pistes. Sem pistes é impossível agradar a Deus. Porque se você não consegue enxergar fé, que os fatos feitos em Cristo, e fidelidade naquilo que Deus traçou e está realizando através das eras, na plenitude do tempo e até a consumação das eras,
Isso, irmãos, é fé. Isso que é muná. Isso que é pistes. Olha que impressionante. Olha o versículo aqui de fidelidade. Fiel é Deus. Aí tem um versículo que fala aqui, né? Pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E tem um versículo que fala, se fiel é Deus, acho que é aqui, vamos ver. Esse aqui. Aqui, ó. Hebreus 11, pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante na avançada idade dela, pois teve por fiel, olha essa expressão agora, aquele que lhe havia feito a promessa. Ah, impressionante, irmão. Não é impressionante essa expressão? Ele é fiel àquilo que Deus traçou. E tem um versículo que nós precisamos lembrar, que eu não coloquei aqui. Os irmãos lembram? Se eu sou infiel, Ele ele permanece. permanece fiel a mim, ele Não, aí permanece a palavra dele. a sua palavra. Não, impressionante, irmãos. Quem coloriu essa palavra? Deus seja louvado. Maravilhosa. Ó, irmãos. Amém. Irmãos, e aqui só para terminar, que já foi o tempo, né? Mas eu vou tomar só uns minutinhos para terminar esse assunto, obediência da fé. Não sei se os irmãos querem comentar alguma coisa, pode falar, que eu estou falando rápido por causa do tempo. Mas se os irmãos quiserem falar alguma coisa, a gente. Pode ser no compartilhar, tá bom. O irmão Fernando tá calado. Eu tô atento, né? Ah, tá bom, então. Irmãos, fé sem obras? Fiz como um signo de interrogação agora, né? Fé sem obras? Tem isso? Ó, que vê? Vamos aqui. Tiago 2,17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morte. Olha que fala 18. Eu não coloquei 18, mas vamos ler lá. É Tiago 2,18. Olha que rico, irmãos. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu, com minhas obras, te mostrarei minha fé. Por isso, irmãos, como fica claro agora, a gente não tem como sair da linha da verdade. Porque a verdade te mostra que a fé é no que Deus fala. E a obediência é naquilo que Deus realiza. E naquilo que ele fez. Você vê, irmãos? Agora, como que fica a fé sem obras? Ó, vamos lá. Continua aqui. Aí que impressionante. João, capítulo 14, versículo 15. Olha que lindo isso aqui. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Olha, irmãos, que rico, irmãos. Qual o mandamento de Deus, irmão? Não erra, por favor, irmãos. Isso aqui não é a lei de Moisés, viu, irmão? Mas vamos continuar aqui. João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E eu preciso lembrar que o Pai ama o Filho e tem confiado todas as coisas nas suas mãos. Mas ao mesmo tempo o Filho vai falar, né? Eu não faço nada de mim mesmo. Pois então, o que é então guardar os mandamentos de Deus? Irmãos, guardar os mandamentos de Deus é permanecer nele e ele em nós. Porque separados de mim, nada podeis fazer. Qualquer tentativa nossa de realizar alguma coisa sem esse princípio é obras da carne, justiça própria e não procede de Deus. Por mais bom que seja, é a origem que Deus não aceita. Porque guardar os mandamentos de Deus é permanecer no seu amor. Como que nós permanecemos no seu amor, irmãos? Por nós mesmos não temos essa capacidade. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 vai falar assim, né? Como sempre obedeceste. Olha, que coisa, né? Como que se obedece?
Porque Deus é que realiza. Quando nós estamos nesse amor de Deus, permanecendo nele e ele em nós, Deus realiza as suas obras, que são aquelas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Porque o fruto do Espírito dizem, não são os frutos, é o fruto. Quando é o Espírito, irmãos, que realiza, é o fruto. Quando é a carne que realiza, são os frutos. Você As pode ver. obras, Vitor. As obras, Quando é né? É, isso. lá fala obras, mas podemos fazer o equivalente, que é frutos. É equivalente à mesma palavra. Obras, frutos. Por quê? Porque quando você está andando no Espírito, o fruto ou as obras do Espírito é a mesma coisa, são realizadas. Quando você transporta essa experiência de as obras da carne e obras do Espírito, faz um paralelo agora com João 15. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse faz muitas obras. A mesma coisa. Mas o fruto é o Espírito. Os frutos é a carne. Ele está trazendo igual aquele versículo que quem crê em Jesus fará também maiores obras do que. Como é que é, Isso. irmão? Capítulo 14, versículo 12 de João. João, né? Isso. João, Eu vou ler João, aqui. né? João 14, 12. Fará maiores obras que eu. Vamos lá, que é melhor ler, que agora eu estou Tá. pirando. É Você está em João, você tá em João 14, 15? 12. João 14, 12. 12. Assim, ó. É o 12, é. Ele fala assim, porque é a união lá que está na videira verdadeira e o pai é o agricultor, né? Começa no 11. Creio-me que estou no pai e o pai está em mim. Isso. Crede Aí, ó. ao menos por causa das mesmas obras. Isso. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aí, ó. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí. Lá no 15, lá Porque no 15 o fruto, as obras da carne, Cláudio, acaba manifestando o que você é, Isso. a árvore que você é, entendeu? Que acaba Isso. sendo um eu fruto. entendo, é que nem Gálatas 5 lá, né? As obras da carne, fruto do Espírito, né? Lá Isso. fala assim, Exatamente. João 15 fala fruto também, Isso. mas é, Verdade. Muito bom, né? Olha esse versículo aqui que eu coloquei, ó. Vamos ver se está aqui. Você sabe o que é interessante? Só falo, voltando à questão do Sim. fruto rapidinho, que o Vitor Sim, irmão. chamou a atenção lá, que o fruto do Espírito é singular lá, né? Não Sim. é os frutos. Então, dentro do fruto do dentro Espírito, de tem Cristo, né? todos Dentro de aqueles itens. Isso. Mas é o fruto que tem Amém. todo, manifesta tudo de uma vez aquilo no fruto. Aleluia. Que maravilhoso, né? E, irmãos, você sabe que dentro desse aí, eu acho que eu não coloquei o versículo, mas eu vou lembrar para os irmãos. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Não está aqui, mas vamos lá. Olha que rico, irmãos. Porque assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço, está reflito nessa expressão aqui. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Olha o que fala, irmãos. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu obediência. E isso aqui, irmãos, é uma coisa que vai fugir do tradicional, né? Porque é a luz que eu ganhei e eu vou transmitir para os irmãos. É assim, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da sua. Em que ele foi aperfeiçoado? Se ele é Deus, ele precisa ser aperfeiçoado? Você vê? Esses princípios nós precisamos resgatar. Agora, quando você tem a perspectiva de que ele está como um homem na obediência a Deus, ele está tendo experiência de submissão a Deus. Ele, sendo o próprio Deus, se despojou de si mesmo, tomou forma humana. Mas agora ele está tendo uma experiência que ele não tinha. Qual que é a experiência? O viver humano.
E esse viver humano, irmãos, se você precisar resgatar agora, ele é aperfeiçoado no estar em Deus e Deus nele. Por isso que você vai escutar muita expressão. As palavras que eu falo, não falo de mim mesmo. Mas assim como o Pai faz as suas obras, eu faço também. Ou, como diz meu Pai, trabalha até agora, eu também. Nada posso fazer de mim mesmo. Essas expressões nos ajudam a entender o aperfeiçoamento que o filho passou. Porque ele não tinha pecado. Quem aperfeiçoar o quê? Ele está aperfeiçoando essa unidade de dependência na qual Deus pode se expressar nele de tal maneira. Por um lado, nós temos a unidade que diz, né? Eu e o Pai somos um. Então, em que sentido, irmãos, que ele aprendeu obediência? Você vê como que é impressionante? Que nós podemos aprender obediência? Jamais. Jamais. Mas ele aprendeu, ele experimentou obediência. Esse unir e dependência totalmente um do outro. E naquele dia, ele falou assim: naquele dia entendereis. Capítulo 14, versículo 20. Olha o que fala lá de João. Ai, que rico, irmãos. João 14, 20. Vai falar assim: naquele dia, olha que rico, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que aperfeiçoamento que Deus fez em Cristo Jesus, irmão. Essa que chama-se obediência. Por isso, irmãos, que nós vamos escutar reiteradamente a insistência do Senhor para permanecer no Espírito. Porque no Espírito que nós temos a realidade que ele está falando. Por meio do que Deus realizou em Cristo Jesus, esse viver de submissão a Deus, essa união do Pai e do Filho, agora nós podemos estar nessa realidade, permanecendo nele por meio do Espírito, irmãos. Não é pouca coisa, irmãos. Aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Qual é o mandamento de Deus? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Porque separados de mim, nada podeis fazer. E isso aqui, irmãos, é um assunto que nós precisamos desenvolver. E com certeza nós iremos, se o Senhor permitir, desenvolver. Olha, aqui só para terminar, porque o assunto era grande, né? Olha, como o tempo já avançou, e eu quero que os irmãos compartilhem, aqui tem os 4 altares que depois nós podemos falar que Abraão erigiu na experiência com Deus. Nós falamos assim que é a experiência do chamamento inicial, né? Mas no desdobramento da vida com Deus, ele teve altos, teve baixos e altos, altos e baixos, não teve? E em cada situação, ele experimentava o socorro do Senhor, ou se voltar a Deus, depender de Deus, e ele erguia um altar. Isso aqui, irmão, é muito significativo. Porque cada vez que você tem experiência com Deus, algo de Deus se manifesta em você. E algo de você é tirado fora. Essa é a experiência normal do crente. E nosso desdobrar dos anos que vão passando, irmão, é o que João Batista falou. É necessário que eu diminua e ele cresça. Ele cresça. Se vão passando os anos e eu que estou cada vez mais forte e o senhor mais fraco, algo está errado, irmão. Eu estou ficando como menino, então. E como fala Hebreus 5, né, que fala assim que eu não posso, não pode falar como espirituais. Em capítulo 5, versículo 9, ele fala, não podem falar a vocês como espirituais, mas como crianças. Porque em lugar de comer já da grossura, né, alimento sólido, estão ainda necessitados de leite, ele fala desse jeito. Porque o que se alimenta de leite é inexperiente com o quê? Na palavra. Palavra de justiça, viu, irmãos? Então, na experiência de Abraão, é muito importante resgatarmos isso. Nós, em nosso viver, temos fracassos, temos vitória, temos decepções, temos desânimo. Eu estava vendo aqui na expressão do capítulo 15, quando ele foi levantar um altar lá em sacrifício, invadiu nele uma coisa tenebrosa. Ali ele estava ali, Deus estava demorando. Me fez lembrar da experiência no capítulo 15. Depois você vai lá, capítulo 15.
que aí Deus faz a promessa e fala, e ele pede sacrifício. Deus vai pedir sacrifício para Abraão. E ali, irmãos, Abraão tem uma experiência miraculosa de tenebrosidade. É a expressão que o Senhor falou assim, pai, por que me abandonaste? Mais ou menos isso, né? É densas trevas. E ali, a angústia dele, você vê, o Senhor faz passar na nossa vida muitas experiências, irmãos. Você, na tua vida com Deus, vai parecer, se você lembrar, teve muitas angústias. E às vezes é aquelas que parece que você não vai sair nunca mais. Ou que parece que você vai morrer com aquilo. Mas, irmãos, Deus está presente em todas elas. Em todas elas, Deus se manifesta. E por último, é a experiência em Moriá. Após o teste que Deus faz com Abraão. Irmãos, todo mundo lembra. Mas eu queria que os irmãos lessem lá. E eu queria ressaltar minha impressão em relação a isso. E ele falar assim: que na experiência com Deus, sempre nas 3 altares que levantou, estava relacionado com ele. Esses altares que ele levantava era por uma situação que aconteceu com ele, alguma decepção, algum problema, ele levantava um altar. Mas cessa de demorar, irmãos, é quando chega num ápice da vida espiritual que você não se importa com você. Você está tão envolvido com aquilo, é tão presente essa viva esperança pelas promessas, é real para você, que você está vivendo sem se importar com você mesmo. Isso retrata, irmãos, aquele altar e sacrifício que Abraão fez no capítulo 22, do versículo 9 ao 14. E os irmãos, depois, por causa do tempo, eu não vou falar, mas os irmãos vão lá, né? E aqui, vamos dar por finalizado e depois nós continuamos em outra oportunidade, porque eu queria que os irmãos falassem. Mas é maravilhoso, né, irmãos? Deus seja louvado por essa palavra, que o Senhor Amém. nos encoraje para estar cada vez mais envolvido com ela. Deus seja Amém. louvado, irmãos. Amém. Amém.